primeiro lugar, parabenizar o deputado Marcelo Freixo pelo seu aniversário hoje. 50 anos, uma idade sugestiva, né? 50 anos aí do nosso grande deputado Marcelo Freixo. Brilhantemente esteve na campanha à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, demonstrando que essa cidade precisa, né, ter a sua propriedade de volta à população carioca. Essa cidade não é dos pais, dos Pedros Paulos, e muito menos dos Crivelas da vida. Essa cidade é do povo, né? E do povo deve emanar todo o seu poder. Parabéns, deputado Marcelo Freixo, pelo seu aniversário. Muitas felicidades, muita força, muita luz nessa caminhada bonita que Vossa Excelência já caminha. Bem, vivemos tempos muito difíceis, talvez dos mais difíceis da história. Um professor de história, que é mais jovem, bem mais jovem há muito mais tempo do que eu, dizia que nem na época da ditadura militar, do golpe de 64, o Brasil vivia momentos tão complexos como esse, em especial o estado do Rio de Janeiro. Momentos de confusão, e quem constrói essa confusão muitas das vezes demonstra completa apatia, deputado Valdec Carneiro. O governo do estado, o governo Pezão, é um governo apático. É um governo que não tem mais condições de liderar o projeto que o estado do Rio precisa, que é um projeto de reinvenção, de ressurgimento, de refundação, exatamente porque na sua origem já é um governo fadado ao fracasso. Vejam só vocês que na próxima quarta-feira provavelmente será colocada na pauta desta casa, como anunciado pela presidência, o projeto que dá isenção fiscal à Ambev, no valor de 650 milhões de reais. Pasmem, senhores, se você pegar hoje a dívida ativa do Estado, ou seja, aqueles que mais devem ao Estado, a Ambev, que ora se propõe o governo a beneficiar, deve mais de 650 milhões de reais ao Estado, isso o que está lá no quadro da dívida ativa. E esse não é um dado que está saindo da minha cabeça, esse é um dado da própria Fazenda do Estado. A própria Secretaria de Estado de Fazenda divulga que até o ano de 2015, a Ambev devia ao Estado cerca de 650 milhões de reais. Ironia ou não, é o mesmo valor que agora o apático governo Pezão quer dar de benefício sob o pretexto de que a Ambev gerará 200 empregos e que precisa desse incentivo fiscal. No momento em que o Estado sequer quitou a folha de pagamento do mês de fevereiro. No momento em que uma reunião interna hoje no Colégio de Líderes, o Estado admite as suas dificuldades e que não consegue sequer a articulação com a bancada de deputados federais do Rio e não consegue articular com o relator da matéria do Programa de Recuperação, que é um desastre total, o deputado Pedro Paulo, que, diga-se de passagem, conseguiu no seu relatório piorar aquilo que já era muito ruim, sufocando ainda mais o estado do qual ele é domiciliado. Diga-se de passagem, deputado Pedro Paulo, que está na lista dos investigados da Operação Lava Jato. Para piorar ainda mais a situação, não é diferente o presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia, que não consegue pautar esse projeto para ser votado, temendo uma derrota no voto, porque boa parte dos deputados de outros estados brasileiros, pensando nos seus patrimônios, consideram as contrapartidas exigidas dos estados muito ruim. Rodrigo Maia, que assim como Pedro Paulo, também está na lista de investigados da Operação Lava Jato. Pior dessa história toda, e eu não tenho certeza, todos os investigados devem ter direito à ampla defesa, ao contraditório, mas, infelizmente, eles estão no momento de investigados e, com isso, a legitimidade desses parlamentares fraqueja. E o estado do Rio de Janeiro está na situação que está.
Vivemos um momento muito difícil, onde há relatos, inclusive, de suicídio de servidores públicos que não vêm recebendo os seus salários. Relatos de pessoas que estão passando fome e, no horizonte, nenhuma perspectiva de melhoria e de pagamento dos salários atrasados. A situação é grave e eu não vejo a curto prazo nenhuma medida por parte desse governo que está aí e do próprio governo federal de que as coisas possam se alterar e que o Rio possa virar esse jogo. Tardiamente, o Estado faz propostas que desde fevereiro de 2015, vou citar o deputado Luiz Paulo, outros também o fizeram, estão falando que tem que fazer o mutirão da dívida. E aí o Estado vem com uma proposta de securitização da dívida, quando na verdade deve ser antecedido de qualquer jeito de um mutirão da dívida antes da securitização. É um governo que não só é atrasado, não só está fora do seu tempo, como beira a total apatia. Eu temo pelo que vai acontecer nas próximas 2 semanas. Torço para que não haja um colapso social, principalmente na segurança pública, mas infelizmente eu não vejo outras saídas que senão o que está para acontecer, e a gente realmente teme muito, sem querer fazer exercício de futurologia. É preciso que nós não peguemos emprestada a apatia do Estado e possamos dar respostas mais do que urgentes.